A decadência de Nova York marcou o início do declínio do tão sonhado sonho americano, que foi brutalmente abalado. A cidade está enfrentando uma série de adversidades nos últimos anos, desde a pandemia até a crescente pobreza, chegando à beira da falência em 2021. Quase 500 mil pessoas optaram por deixar Nova York, uma migração sem precedentes, devido à cidade ter se tornado uma das mais caras não só dos Estados Unidos, como do mundo. Os impostos elevados e a qualidade de vida em queda levaram muitos a buscar novos horizontes. Nova York, um ícone do capitalismo e o epicentro da economia americana, testemunhou a criação de riquezas inimagináveis. No entanto, o sonho americano está desmoronando na cidade que nunca dorme. Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás do colapso do símbolo do capitalismo e do motor econômico dos Estados Unidos, também conhecido como a Grande Maçã, uma das cidades mais ricas e influentes da América. Com mais de 10 milhões de habitantes, Nova York é o coração financeiro do país. No entanto, pela primeira vez em sua história, enfrenta uma recessão. Anos de desafios, desde a pandemia até a digitalização, juntamente com problemas econômicos sérios, transformaram Nova York em uma cidade notavelmente dispendiosa. A cidade está afogada em criminalidade e pobreza, tornando-se um local pouco convidativo para quem busca realizar o sonho americano. Os preços estão nas alturas e a posse de uma casa, carro ou propriedade familiar tornou-se um privilégio exclusivo das classes mais abastadas. Todos esses fatores estão contribuindo para a perda do status de Nova York como o epicentro financeiro global e diminuindo sua importância histórica. Para ilustrar a magnitude deste problema, a população de Nova York diminuiu em quase 400 mil pessoas em 2021, um reflexo claro das adversidades que a cidade enfrenta. Sobretudo, as consequências da pandemia não são o único motivo. Pela primeira vez na história de Nova York, quase 1.000 residentes estão deixando a cidade todos os dias. A metrópole foi uma das mais atingidas pela pandemia. Para contextualizar, em 2019, a economia de Nova York era estimada em quase 1 trilhão e 600 milhões de dólares, o que equivale à soma das economias do México e do Peru. No entanto, durante e após a pandemia, a economia de Nova York encolheu 6%, marcando a pior recessão da história da cidade. A crise econômica durante a pandemia foi caótica. O alto índice de desemprego foi evidente desde o início, com 1/3 dos trabalhadores perdendo seus empregos. Essa situação ainda persiste, com cerca de 1 em cada 10 trabalhadores ainda desempregados. Falências se tornaram comuns, agitando o mercado de trabalho. O turismo e o consumo diminuíram, levando muitos a deixar Nova York devido às restrições e ao medo de contrair o vírus. Setores como entretenimento, hospitalidade, transportes e outros foram muito afetados. Imagine milhões de pessoas sendo demitidas e presas nas cidades mais caras do mundo. A Grande Maçã, como é chamada, juntamente com Singapura, é atualmente uma das cidades mais caras. Para dar um exemplo, o aluguel médio de um apartamento de um quarto chega a custar cerca de 4 mil dólares por mês. E se você não tiver dinheiro para morar no centro da cidade, pagaria cerca de 2.400 nas áreas externas de Nova York, pelo mesmo tipo de apartamento. Isso sem mencionar o preço por metro quadrado no centro de Nova York, que chega a quase 15 mil dólares. Nas áreas periféricas, o preço por metro quadrado chega a aproximadamente 10 mil dólares. Se você decidir levar seu parceiro para um encontro romântico, um jantar típico para dois em um restaurante tradicional custaria cerca de 100 dólares, incluindo bebidas e a gorjeta.
Uma simples taça de vinho média em Nova York custa cerca de $12. Imagina o impacto terrível de perder repetidamente o seu emprego. Os únicos que se beneficiaram desta crise foram os milionários e aqueles que trabalhavam no setor financeiro ou em profissões bem remuneradas. No entanto, a mesma digitalização que trouxe benefícios também é uma das razões para o declínio de Nova York. O trabalho remoto alterou significativamente o cenário desta grande metrópole. Milhões de imigrantes de todo o mundo estão deixando Nova York, precisamente porque viver na terra das oportunidades era essencial para o trabalho. Agora, com o trabalho remoto, não há necessidade da presença física. E Nova York está perdendo terreno. Nova York já foi o motor econômico de todos os Estados Unidos e a capital financeira do mundo. As pessoas costumavam ganhar milhões de dólares por ano lá, com um salário médio da grande maçã chegando a quase $6 mil. Lembre-se de que isso é uma média, e muitos profissionais ganhavam $120 mil ou mais por ano. Esse é um dos fatores que contribuiu para Nova York ganhar a reputação de ser a cidade mais cara do mundo. Outro ponto a ser considerado é o preço médio do aluguel de um apartamento, que chega perto de $4 mil. Agora, com a digitalização mudando o cenário profissional, as pessoas têm a opção de ganhar o mesmo salário ou até mais trabalhando em casa e a possibilidade de se mudar para cidades muito mais acessíveis. Foi exatamente isso que aconteceu durante a pandemia. As pessoas preferiam deixar Nova York para viver em apartamentos maiores, mais acessíveis e próximos à natureza. Muitos optaram por se mudar para a Flórida, atraídos pelo clima mais ameno, e aluguéis cerca de $2 mil por mês por pessoa no centro, quase metade aí dos valores em Nova York. Outro impacto significativo na migração em massa foi o aumento da insegurança. Como mencionado anteriormente, a pandemia gerou um medo generalizado na cidade. E Nova York, sendo uma das cidades mais densamente povoadas do mundo, não escapou desse temor. Além das pessoas estarem vivendo mais próximas uma das outras, muitos passaram a temer os prédios, acreditando que a ventilação poderia ser uma fonte de infecção. Durante a pandemia, a criminalidade em Nova York também aumentou, mesmo que tenha diminuído nas últimas 2 décadas. Isso se deve ao caos gerado pela doença, que afetou principalmente os mais pobres, levando muitos a enfrentar dificuldades financeiras. Essa foi outra razão pela qual as pessoas optaram por deixar a cidade e seguir em outra direção. A razão final para a saída em massa de muitos residentes de Nova York são os impostos, que estão levando a cidade rapidamente à beira da falência. A metrópole possui os impostos mais elevados do país, superando até mesmo Califórnia. Uma das vantagens dos Estados Unidos é que cada estado pode estabelecer seu próprio sistema tributário. Estados como Texas e Flórida cobram quase metade dos impostos de Nova York. A cidade impõe seus próprios impostos, elevando ainda mais essa carga, incluindo encargos adicionais sobre a renda, vendas e outros tributos a nível municipal. Por exemplo, alguém que ganhe $100 mil em Nova York pagaria mais de 38% em impostos, ficando com $68 mil no bolso líquidos, enquanto na Flórida pagaria apenas 22% em impostos, o que resultaria em quase $10 mil a mais após o pagamento dos impostos. Portanto, é compreensível que alguém que possa trabalhar em casa opte por deixar Nova York em busca de estados como Flórida com menos impostos. Tanto a cidade quanto o estado de Nova York estão à beira da falência. A cidade metropolitana é um dos estados mais endividados do país e a dívida aumentou drasticamente, atingindo um recorde sem precedentes de quase $1 bilhão quando a pandemia chegou. É muito triste, mas este é o começo do fim de Nova York. O processo de mudança começou e levará anos para se concretizar. A força econômica que Nova York manteve no passado nos faz questionar quais cidades serão os novos motores da economia americana. Deixe suas respostas aqui nos comentários e se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos. Na narração, Gustavo Mieck Zikoneski. Um abraço e até o próximo vídeo.